Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui em São Paulo, Osasco, tá um calor do cão, ó, tô todo suado. Então se vocês ouvirem o barulho de ventilador, acostumem-se porque eu não vou desligar. Tá muito quente. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a segunda parte da prova de aptidão de teatro na ETEC. Nossa, Eric, mas segunda parte? Como assim? Você já não explicou tudo que tinha na primeira parte? Expliquei. Porém, em 2018 foi quando eu fiz a prova e, enfim, eu não consegui terminar o curso de teatro por conta do serviço, do meu trabalho, não consegui conciliar os horários. Então eu deixei pela metade. E agora, em 2023, né, eu fiz a prova de aptidão novamente da teatro da ETEC e não sei o resultado ainda, mas eu vou contar nesse vídeo como mudou a prova de aptidão, né? Algumas coisas, muitas coisas se mantiveram iguais, mas algumas coisas mudaram e eu vou colocar nesse vídeo aí como segunda parte, tá bom? Mas complementa o primeiro vídeo da prova de aptidão de teatro que a gente fez anteriormente. Beleza? Tem uns 6 meses mais ou menos que a gente gravou o primeiro vídeo e esse aí vai vir para completar, certo? Então, vamos fazer um resumão aí de como que funciona a prova de aptidão para teatro na ETEC de Artes, certo? Primeira coisa que você precisa para fazer a prova de aptidão é estar classificado entre os primeiros 90 candidatos do vestibulinho. Então a ETEC realiza vestibulinhos semestrais, né? A cada 6 meses há um vestibulinho, geralmente no final do ano e na metade do ano tem um vestibulinho. Nesse vestibulinho se inscrevem quantas pessoas quiserem, né? Desse último vestibulinho que eu fiz do teatro, tinha muita gente, tanto para teatro de manhã quanto para teatro de tarde. Para de manhã que eu fiz, tinha mais de 150, se não tivesse 200. Então tinha muita gente mesmo. E, enfim, estava bastante concorrido. São essas 120, 150, 200 pessoas que são convocadas para fazer a prova de aptidão? Não. Apenas as 90 primeiras que tiraram as melhores notas. Então, primeiro teve a melhor nota no vestibulinho, que é a prova teórica, a segunda melhor nota, terceiro até o 90. É até aí que chama para fazer a aptidão. Ah, passei 91, 92, vai chamar? Não. Faça o próximo vestibulinho e esteja entre os 90 primeiros, que daí sim você vai ser chamado para fazer a prova de aptidão, certo? E no teatro é necessário fazer os 2 dias da prova de aptidão, certo? Então você fez o vestibulinho, você vai fazer a primeira fase, que é o primeiro dia da prova de aptidão, se você tiver entre os 90 classificados, e o segundo dia, tá bom? Tem que fazer os 2 dias de prova de aptidão, senão, vida que segue, né? Infelizmente é assim. Ah, mas eu não pude comparecer e tal, porque tive um problema. Tenta conversar na secretaria, na coordenação, mandar um e-mail, na FAT, né, na FAT, para ver o que eles podem fazer por você. Mas precisa fazer os 2 dias de prova de aptidão, sim, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o que aconteceu nessa prova de aptidão que eu fiz em 2023 e algumas coisas que mudaram, certo? Primeira coisa que aconteceu, tempo de espera. Nossa, aumentou muito o tempo de espera real, certo? Eu me lembro que, antes a prova vai ser, por exemplo, 1h30 da tarde. Beleza, 1h30, todo mundo na sala, começa o aquecimento dentro da sala, sabe? Aquecimento de projeção de voz, de tudo. Enfim, os professores já estavam avaliando a partir dali, 1h30. Dessa vez que eu fui, a gente ficou bastante tempo no pátio aquecendo, certo? Então os candidatos do horário, né? Geralmente são divididos em 2 horários. No teatro, como são 90 candidatos convocados, 45 ficam no primeiro horário, 45 no segundo horário. Por exemplo, eu sou candidato de teatro para amanhã. Então, 45 vão fazer o teste de aptidão às 9 da manhã, 45 às 11 da manhã, por exemplo.
E à tarde vai ser o 1 hora da tarde, o primeiro grupo, de 1 a 45, e de 46 a 90, umas 3 horas da tarde, por exemplo. Eu fiz no teste de aptidão no horário da tarde. Então, vamos supor que começava 3 horas, assim, o teste de aptidão. 2 horas o pessoal, os veteranos, já estavam aquecendo quem estava lá do lado de fora, certo? Então, aquecendo como assim? Aquecendo com projeção de voz, aquecendo o corpo, as articulações, fazendo um alongamento, né? Dando alguns saltos, pulos, giros, né? Por que que isso é importante? Porque o ator, ele vai justamente usar o seu corpo como ferramenta para manifestar a arte dele, né? Então, um ator, um palhaço, qualquer pessoa que tipo trabalhe no palco, ele usa o próprio corpo para realizar essa arte, para manifestar essa arte, né? Então, nada mais justo e nada mais coerente do que alongar esse corpo, alongar a perna, né? Fazer um salto, preparar o corpo, aquecer o corpo, né? Para ele sair daquela inércia, né? Porque às vezes a gente fica esperando tanto tempo, ficar morto, né? Daí fala assim, prova de aptidão, você já aguenta, prova o quê? Você já fica sonolento, porque seu corpo já estava naquele estado de descanso, né? Então o aquecimento, ele é justamente para ativar esse corpo, né? Tipo, você vai entrar em ação, se prepara, que é daqui a pouco e tal, e começa a fazer o aquecimento. Então, aquecimento é muito importante por conta disso. Não subestime o aquecimento, faça o aquecimento. E dentro disso, tenha um corpo disponível, certo? Um corpo disponível. Eu vi um movimento ali que nem é tão difícil, mas eu não tô com vontade de fazer. Não tô com vontade de fazer. Sabe, tipo, o que é isso? Você vai estar no palco e tal, vai ter que interagir com as pessoas, com o seu público. Não tô com vontade. Sabe, tipo, isso é broxante, assim, pra quem tá assistindo e pra quem tá participando da cena com você. Então, às vezes, tipo, esse corpo não disponível, essa falta de vontade que é visível, tenta tirar. Tipo, pelo menos enquanto você tá ensaiando, aquecendo ou no próprio palco, justamente para não quebrar essa energia aí, porque tipo, a inércia é uma coisa que quebra mesmo, broche demais, tá bom? Então, esteja disponível, mesmo tipo nas atividades de aquecimento que os veteranos estão propondo, porque isso é bastante importante, certo? Então brinque, corra, pule, né? Claro, dentro dos seus limites. Eu tenho uma articulação que não é bom mexer, sei lá, tipo, não é bom forçar. Não força, mas não deixe de participar, tá bom? Porque essa interação entre as pessoas inicial provavelmente vai ser a interação que você vai ter que travar lá na frente quando você for fazer uma cena com eles, que na prova de aptidão a gente faz uma cena também, tá bom? Então, trave contato com os candidatos que estão junto com você. Os candidatos não são seus concorrentes, seus inimigos, né? Tipo, não veja por esse lado, veja como pessoas que têm histórias, que têm vontades, que têm sonhos, assim como você, e que estão junto com você para alcançar esses objetivos. Não como tipo alguém que eu tenho que pisar para alcançar meu objetivo. O teatro não se faz desse jeito, tá bom? E felizmente a gente consegue identificar quando ocorre esse tipo de situação em cena. Às vezes um ator quer aparecer em cima do outro, quer menosprezar o outro, quer xingar o outro, quer matar o outro, né? Tipo, na cena, pá! Daí o ator, ele quer participar da cena, ele vai lá e ressuscita, e o cara mata de novo, né? Então, esse tipo de ator é aquilo. Eu falo, vocês falam. É mais ou menos isso. Então, esteja disponível. O teatro é brincadeira, é ação, é tipo, estar percebendo, sabe? Porque tipo, eu tô conversando com você aqui, você tá olhando no meu olho, pá, não sei o quê. De repente eu começo a conversar com você desse jeito, porque eu não tô interessado muito em você, não gosto da sua voz, sei lá, tipo, não me identifiquei com você. O corpo fala, sabe? E no teatro as coisas se expandem de uma forma que você é nítido, assim, você vê aquela pessoa está com vontade de fazer aquilo, aquela pessoa não está com vontade de fazer aquilo, está bem desconfortável com aquilo. Então, às vezes, tipo, a forma como você trata o seu candidato, né, o seu colega, o futuro colega de cena,
antes da prova, você já dá um tiro no seu pé, tá bom? Então tome cuidado com isso, trate as pessoas com respeito. Não tente, tipo, eu vou apagar o brilho dela porque ela tá brilhando mais do que eu, só eu posso brilhar aqui. Isso mata você, tá bom? Então, tipo, é um aviso assim que eu dou, né? Justamente para vocês não fazerem isso, tipo, não darem um tiro no próprio pé. Porque às vezes a gente não faz isso de propósito. Tipo, eu quero acabar com aquele candidato ali porque ele é muito estrelinha e tal. Eu me acho melhor e tal, então eu vou fazer de tudo para acabar com ele. Não faça isso. Porque uma que você perde, tipo, energia, sabe? Tentando provar alguma coisa. E outra que não é muito bem visto isso no teatro. Porque você pode ser vista como uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que passa por cima dos outros para conseguir o que quer, uma pessoa puxa saco, sabe? Então tudo isso entra também. Então, primeira coisa, quando vou aquecer com os candidatos, respeito. Respeitem a história de quem está junto com você, às vezes realizando aquele aquecimento simples, tá bom? Eu sei que às vezes o nervosismo, a ansiedade leva a gente a pensar de uma certa maneira, né? Enfim, a gente fica desconfortável porque está num ambiente que a gente não frequenta, é um ambiente novo, são pessoas novas, enfim, então é tudo novo. É normal o corpo ficar, opa, peraí, eu vou ficar mais afastadinho aqui porque eu quero conhecer o ambiente e tal. É normal, mas não deixe isso atrapalhar negativamente, certo? Tipo, atrapalhar realmente que, tipo, a ponto de te prejudicar, tá bom? Porque prejudicar os outros colegas vai ser difícil, viu? Tipo, é uma prova assim, parece que não, mas é também uma prova muito de observação individual, sabe? Aquele ali tá com dificuldade de se entrosar com os outros. Aquele ali tá muito inibido ali, não quer mexer o corpo. Entendeu? Então, tipo, às vezes os próprios candidatos pensam, pô, eu não quero fazer grupo com aquele ali porque ele tá, tipo, tá agindo de uma forma meio estranha. Eu não quero fazer grupo com aquela pessoa porque ela agiu dessa forma com a outra. Entendeu? Então isso já vai te invalidando no meio do processo, tá bom? As pessoas percebem como a gente é, mesmo sem a gente falar muita coisa. Às vezes o modo que a gente olha para as pessoas, a entonação de voz, né? Enfim, tem muita coisa que dá para identificar, certo? Então segue a dica aí, se mantenha disponível para os seus colegas candidatos, tá bom? Que eles podem ser e muito provavelmente serão seus colegas de classe. Então, se você trata mal ele na prova de aptidão, nem preciso falar o resto, né? Então, primeira coisa, se mantenha disponível aí para os jogos teatrais que vai ser de aquecimento, né? Que foi uma coisa interessante que teve esse semestre que não teve quando eu fiz, certo? Mas que serviu bastante aí como aquecimento, como para entrosar os candidatos, para olhar no olho, perceber o outro, né? Isso é bastante importante, principalmente em cena, né? Porque como é que a gente sabe que o ator o outro ator vai interagir comigo? Porque eu travei um olhar com ele. Me identifiquei, o que esse olhar dele quer me dizer? Então deixa eu me preparar para interagir com ele, entendeu? Então o olhar é muito importante. Uma pessoa que vai caminhar no espaço desse jeito, assim, como é que eu travo contato visual com essa pessoa? Como é que eu travo um diálogo com essa pessoa? Como é que eu travo uma cena com uma pessoa que, tipo, nem me percebe no espaço, sabe? Então, olho no olho, certo? Olho no olho, sem medo. Eu sei que é estranho, às vezes, ficar encarando pessoas no meio da rua que a gente não conhece, né? De olho no olho, até é perigoso, né? Mas no teatro é brincadeira. É brincadeira, é jogo, é interação. Precisa disso para acontecer, certo? Então teve esse aquecimento demorado, cansativo, mas foi legal. Acho que foi tipo uma meia hora de aquecimento, sem brincadeira. E a gente subiu para a sala. Subiu para a sala apertada, imagina, 145, não, 145, eita meu Deus, 45 pessoas dentro de uma sala, não tão grande, mas tipo, tinha um espaço limitado, óbvio, né? E aí já começava
como eu posso dizer, a avaliação dos professores, certo? Deixa eu desligar esse ventilador aqui. Já começava aí a avaliação dos professores, eles estavam em 3, né? Não conhecia essa primeira bancada, tipo, nenhum dos professores que estava avaliando eu tive aula com eles. Mas foi uma continuação do que a gente já tinha feito lá embaixo. A gente estava fazendo alguns jogos teatrais de tipo de interação, de formação de corpo, né, de projeção de voz, né? Uma coisa muito importante também com projeção de voz não é gritar, não é gritar. Não forcem as suas gargantas. A projeção de voz, ela é diferente do gritar. Entende? Porque no grito eu forço muito as minhas pregas vocais e posso até me lesionar. Na projeção de voz, eu tenho mais articulação na minha boca. Mas eu não preciso gritar! Entende? Tipo, gritar e articular são coisas diferentes. No teatro, a gente usa muito a articulação. A articulação para que... É uma caixa de ressonância isso daqui. Então, no palco, essa caixa de ressonância, junto com a estrutura do palco, do teatro, ela é amplificada, né? Mas eu preciso saber aí o que é projetar a voz. Como eu posso projetar essa voz? Meu nome é Eric. Meu nome é Eric. Sabe? Então, tipo, tem pessoas que falam muito baixinho assim, eu não consigo escutar nada. E daqui de longe, tem pessoas que já conseguem se comunicar bem, já passam a sua mensagem. Entende? Então, projeção de voz é justamente dar esse volume à sua voz. E projeção de voz não é nem falar alto, mas é justamente usar o mesmo volume que você tem de ar e projetar ela para que ela alcance lá na pessoa da última plateia. Então, estudem projeção de voz, articulação e apoio vocal. São coisas bastante interessantes aí para vocês estudarem, para não forçar a voz. Por quê? Porque nos primeiros exercícios de aquecimento, os meninos, né, tipo os veteranos, estavam falando, ai, fala bem alto, tal, não sei o que, e tinha gente esgoelando, gritando, gritando. Chegou na hora da prova, cadê a voz? Acabou. Ficou rouco. Por quê? Porque tava usando errado a voz. Tava gritando. Sabe? Tipo, não é exagero falar que tipo, era mais de uma pessoa, não. Foram várias. Sabe? Que tipo, realmente não souberam utilizar a voz ali, às vezes no calor do momento. Ah, tô brincando, um jogo teatral aqui para aquecimento, para projeção de voz. E acabaram gritando, forçando demais a voz. Então, estudem projeção de voz, articulação e apoio vocal aplicado no teatro. Vai ser muito importante aí para vocês e interessante aí quando vocês forem fazer a cena depois, certo? Então, nesse primeiro momento dos professores, o que teve? Continuação de alguns jogos teatrais, né? Principalmente relacionados ao corpo. Então, tipo, corpo no plano alto, corpo no plano médio e corpo no plano baixo, o chão, quase chegando ao chão, sabe? Ocupar espaço com todo o corpo ou se contrair bastante nele. Então, tipo, sabe aquele homem vitruviano? Experimenta todos os níveis assim que seu corpo alcança, desde o bem compacto até o bem expandido, que daí ele vai, tipo, mostra aí um certo domínio aí do seu corpo e de você entender aí o que é realmente ocupar espaço. O teatro, palco, precisa de ocupar espaço. A presença de palco, que às vezes a gente fala muito, fulano tem presença de palco. Por que ela tem presença de palco? Porque ela justamente ocupa todo aquele espaço. Né? Eu não sei qual que foi, não sei se foi o Chris Brown ou sei lá, foi um cantor americano que sempre passa vídeo dele cantando e dançando e não sei o que e tal. Por que ele tem presença de palco? Porque ele ocupa aquele espaço inteiro. O palco é desse tamanho e parece que é desse. Por quê? Porque ele ocupa aquele espaço inteirinho. Entende? Então isso chama a atenção. Fala, caraca, que presença de palco bacana. Não consigo tirar o olho dele porque ele está ocupando todo o espaço daquele palco. É isso que também é ocupar
presença de palco. Né? Presença de palco ele sempre está associado com um domínio do próprio corpo, aonde eu sei, até onde o meu corpo vai, até onde ele pode se contrair, até quão menor eu posso ficar nesse palco, né? E usar esse domínio do corpo justamente para atuar, né? O que esse movimento quer dizer dentro de uma cena? E o que esse movimento quer dizer dentro de outra? E o que esse movimento quer dizer dentro de outra? Entende? Então é usar o seu corpo justamente para ocupar esse espaço e dar um sentido para ele. Porque não adianta ficar, tipo, igual um boneco de Olinda lá no meio, sem querer dizer nada. Né? Então, aí ele já começa a analisar. Fala, pô, essa pessoa aí, ela tem um certo domínio do corpo, né? Dos níveis, do nível alto, nível médio, nível baixo, né? Sabe, enfim, consegue colocar um sentido. Sentido no quê? Que tipo que figura de corpo ele promove quando ele está no plano alto, no plano médio, no plano baixo? O que ele está querendo dizer com esse movimento quando ele está embaixo? O que ele quer dizer quando ele está nesse movimento no plano médio? O que ele está querendo dizer quando ele está nesse plano alto? Sabe? Então, comece a estudar, assim, perceber essas questões de plano, de espaço e, tipo, formas de corpo, sabe? Colocando realmente um sentido. O que é isso? Que sentido é? Que movimento é esse? Ah, pode ser agarrar uma maçã, por exemplo. Mas e se eu começo a dançar com isso? Tipo, dançar no sentido de movimentar o corpo de uma forma diferente do sentido original dele. Então, seja criativo, né? Tipo, pegue um movimento, às vezes, que já existe ou que você já faz com frequência e dê um novo sentido para ele, né? Não que precise fazer sentido tipo figurativo, figurado, real, mas saiba por que você está fazendo aquilo, entendeu? Então estude isso, estude o seu corpo e como ele se movimenta. Às vezes as pessoas falam assim, mas Eric, eu não tenho nem noção de como me mexer. Tá bom. Que movimento que você faz durante o seu dia? Eu lavo a louça. Pega esse movimento e ressignifica. Faz um exercício de ressignificação desse movimento. Em vários níveis. Plano alto, plano médio, plano baixo. Eu não preciso lavar a louça assim. Eu posso lavar a louça desse jeito, ou eu posso lavar a louça desse jeito. Entender? Então, é justamente o que esse corpo do ator pode significar em diferentes momentos. Então foi mais ou menos isso que foi a primeira gincana aí, né? Tipo, a primeira avaliação, níveis de corpo. Depois que a gente tinha experimentado esses níveis, a gente falou o nosso nome com várias formas no nosso corpo. Então, por exemplo, Ana. Meu nome é Ana, por exemplo. Meu nome é Ana. Então, Ana. Certo? Então esse é o movimento do meu nome. Ana. E daí eu posso fazer até uma careta, Ana. Sabe? Que o rosto também. Então, tipo, o rosto também ele é bastante expressivo. Eu posso usar ele como forma também. Tá bom? Então, o segundo exercício era justamente fazer o nosso próprio nome. E como se a gente estivesse fazendo uma libras com o nosso próprio corpo, mas com movimentos criativos nossos. Né? Então, por exemplo, meu nome é Eric, não foi essa forma que eu fiz. Mas, por exemplo, meu nome é Eric. Eric. Sabe? E daí eu saber reproduzir ele depois. Eric. Sabe? Tem gente que tem um nome extenso, assim, por exemplo, Pamela. Pamela. Então, tipo, vai estudando aí essas formas de corpo e de expressão corporal, certo? E se divertir com isso também, né? Tipo, ter um sentido. Pô, eu tô criando daqui e daqui. Minha mão vai pra cá, ela pode vir pra cá e daí, de repente, vai estudando isso de uma forma divertida, não uma forma, tipo, maçante. Fala, puta, meu, eu tô fazendo esse negócio pra quê? Sabe? Encontra um sentido, como se você estivesse contando uma história mesmo. Por exemplo, pega
uma folha e uma carteira. E tenta criar, tipo, formas de corpo com isso. Como é que é a folha? A folha é assim. E a carteira? Qual que é o movimento que ela faz? Então, tipo, já criou um movimento. Aí, entendeu? Então, são coisas tipo, que pode funcionar aí na hora de você for fazer o... Sei lá, tipo, tiver com pouca criatividade, são alguns exercícios que dá pra fazer. Depois disso, que a gente criou o nosso nome com o corpo, né? Então, o primeiro exercício foi os níveis do corpo, depois fazer o nosso próprio nome com o movimento do corpo. O terceiro, a gente dividia em grupos de 6 pessoas. Daí que entra, pô, grupos de 6 pessoas. Eu vou ter que interagir com as pessoas que eu estava aquecendo lá atrás. Entendeu? Por quê? Porque teatro não se faz sozinho. Tem os monólogos? Tem os monólogos. Mas às vezes é muito difícil assim você pegar um. É raro? Não é. Mas é muito difícil você pegar um ator que tipo ele fica em cena do começo ao fim, prendendo a atenção do público num monólogo e que não se torne maçante. Entendeu? Então, tipo, é necessário sim a interação com outros atores em cena no teatro. Então a gente se dividia em grupos de 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, 3 viravam, tipo, por exemplo, eu tô de frente aqui. Daí, de frente para você que tá me vendo aí, né? Então eu virava de costas para você. Quando eu virava de costas para você, você tinha que emitir sons. O grupo de 3 emitia sons que podiam estar relacionados. Então, por exemplo, tru, 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 tru. Então, cada pessoa ia fazendo um som que tivesse relacionado e essa pessoa que está de trás vai se movimentando conforme aquele som. Até que chega um determinado momento que as 3 pessoas se viram e troca. Quem estava fazendo o som vira de costas, quem estava fazendo os movimentos começa a fazer os sons, certo? Então foi um exercício legal também que foi feito assim, tipo de improvisação. Não só improvisação de corpo, mas improvisação de projeção de voz. Por quê? Porque se eu faço um som, o da frente, que é o meu colega, não consegue escutar, né? E eu não tenho o contato visual dele, do que ele quer que eu faça. Então eu vou ter que usar o recurso auditivo, né? O que ele está falando, o que ele está emitindo de som para que eu possa fazer a minha ação. Minha ação depende diretamente do som do meu colega ou do grupo de 3 pessoas que estão atrás de mim. Entende? Então aí, ó, já entra a projeção de voz, já entra também a expressão corporal, certo? E a interação do grupo, porque imagina que eu tô lá, tipo, me movimentando, daí tem 2 pessoas aqui do meu lado. De repente eu viro do nada. E os 2 continuam dançando. E aí? Que conexão é essa? Não existe conexão. Porque um tá fazendo... Um já tá querendo sair da brincadeira, os outros 2 querem continuar. E daí, tipo, acaba cagando na cena. Certo? Então, era um exercício também de entrosamento. Pô, eu tô dançando aqui, eu tô me movimentando, mas eu tô prestando atenção nos meus colegas do que eles estão fazendo, certo? Eu sei que a qualquer momento, um deles pode virar as costas, e eu vou ter que virar também, para acabar os meus movimentos e começar, então, a emitir os sons, certo? Então, foi essa a gincana do primeiro dia, né? E depois dessa terceira gincana aí, desse jogo teatral, os professores se despediram e tal, e deram algumas informações do curso e mandaram bala. Esse foi o primeiro dia da prova de aptidão. Foi bem demorada, foi em torno de tipo de 1h30, 2 horas, assim, contando com o aquecimento do começo. Então é bem cansativo, mas deu certo. E nesse primeiro dia eu gostaria de tipo enfatizar o quê? Quais foram os movimentos? Interação em grupo, no final, o último exercício, expressão corporal, projeção de voz. Tanto nos exercícios que os professores propuseram na sala, quanto nos exercícios que os veteranos, né, propuseram para aquecimento da gente ali.
né? Então, tipo, prestem atenção, assim, tipo, estejam com o corpo bem disponível, com a voz aquecida, né? O ator, ele trabalha com a voz, né? Faça um aquecimento em casa, ou faça um aquecimento ali na hora do aquecimento mesmo, se você souber. Eu não vou dar dicas de aquecimento vocal, porque senão vai ficar muito extenso, já tá, tipo, em 30 minutos o vídeo, para a gente poder passar pro segundo dia já. No segundo dia, eu estranhei muito. Por quê? Porque no primeiro dia, eles, lá em 2018, quando eu fiz, eles já separavam a turma em três, tipo de três alunos, de três em três alunos, para no segundo dia trazerem uma cena original de acordo com o tema que eles tinham passado no primeiro dia. Mas dessa vez não foi assim. Então, no primeiro dia, a gente foi embora e vida que segue, né? No segundo dia, teve o aquecimento novamente com os veteranos. E quando a gente entrou na sala, né, a professora, ela explicou várias questões do curso, né, tirou várias dúvidas, foi bastante interessante, mas a cena a gente ia ter que fazer ali na hora, dentro de 30 minutos, né? Então não era bem era um improviso, mas que trabalhava com recursos que você já trazia de fora. Não sei se deu para entender. Mas, por exemplo, no segundo dia, o que que houve? O trabalho de corpo, de aquecimento, no início com os veteranos, e depois a professora já passou o tema que a gente ia ter que trabalhar para apresentar dentro de meia hora. Então, por exemplo, elas sortearam vários temas lá numa caixinha, né? E o meu grupo, de 3 pessoas, né? Então imagina, eram 45 alunos na sala. Do 1 ao 3, um tema, do 4 ao 6, outro tema, do 7 ao 9, outro tema e assim por diante. O meu grupo, que era composto por 3 pessoas também, pegou um tema pra gente fazer uma cena, né? E essa cena era... e esse tema era Santo de Casa não faz milagre. Esse era o tema, né? Então a gente podia se basear nesse tema, mas não necessariamente levar ao pé da letra. Pô, santo de casa não faz milagre. Pô, vou ter que ter um santo em casa para que não faz um milagre, sabe? Então, tipo, não ser literal. Mas o que eu consigo construir em cima disso? É um ditado popular, né? Tipo, um ditado popular que eu diz: santo de casa não faz milagre. Ah, aquela pessoa que, tipo, trabalha com determinada coisa, não é reconhecido no seu local de trabalho, por exemplo, ou não é reconhecido no seu âmbito familiar, não é reconhecido dentro da sua própria cidade, enfim. Ir para além do que essa frase significa, né? Então, considerando como a base aquela frase que a gente pegou, né? Então a gente pegou essa frase e a gente tinha que fazer uma cena de acordo com essa frase dentro de 30 minutos. Então a gente pegava a frase, lia e saía e começava a ensaiar essa cena aí para apresentar para os professores. Nesse dia, estava a professora de voz, né, que é minha professora de canto, inclusive, lá na ETEC, que eu faço canto também, e outra professora também, que tipo, ela tá associada assim com, tipo, com o brincar na cena, assim, com palhaçaria, assim, ela tá bem envolvida com essa presença de palco, né? E daí a gente foi ensaiar essa cena, ficou legalzinho, assim, que a gente trabalhou uma cena que era, tipo, um rapaz que trabalhava numa sapataria, e daí chegava nessa sapataria a mãe dele e o irmão, né? Quando ele vai atender os familiares dele, né? O irmão dele trata ele super bem e a mãe dele trata com descaso, começa a comparar ele como se ele não fosse não serviço pra nada, enfim e tal. E daí a cena se desenrola a partir desse conflito. Lembrando que a cena ela tem duração de 3 minutos. Então em 3 minutos você tem que apresentar o contexto, você tem que apresentar o conflito e como ele se resolve, né? Então vai exigir aí de você a interação com o grupo, né? Improvisação, mas improvisação no sentido do quê? Essa cena eu trouxe de uma situação de que eu já vivenciei, né? Tipo, a gente trouxe de uma situação que já vivenciamos, né? Seja porque alguém já trabalhou em uma loja, seja porque alguém já
conviveu com algum familiar daquele aspecto, entende? Então a gente improvisa em cima daquilo que a gente tem, né? Por exemplo, eu tenho uma folha de papel aqui, eu consigo fazer um barquinho de papel, né? Porque eu vou improvisar um barquinho aqui com um recurso que eu tenho, né? Mas eu consigo fazer uma jangada, tipo, para ir no mar e conseguir pescar peixe com esse papel? Não consigo. Então o recurso que eu tenho é esse. O que, que eu posso fazer com ele? Né? Então tem muitas pessoas às vezes que tipo, eu vou improvisar. E daí quer pegar coisas mirabolantes, coisas que tipo, que sai fora da curva, que não tem como fazer aquilo. Entende? Tipo, a gente tem 3 minutos para fazer uma cena, né? Com a roupa do corpo ali, com mais você e mais 2 atores. Tem gente que quer fazer cenário, tem gente que quer fazer... Como que eu faço isso em 3 minutos? Você entrou em cena, os professores já estão contando ali no relógio, né? Porque isso também faz parte da avaliação. Eu te dou um tempo e você tem que me entregar esse resultado dentro desse tempo. Se você passa esse tempo, então você não entregou o resultado de acordo com o que eu queria. Então respeitar essas regras que são colocadas também faz parte da avaliação. Porque imagina, eu faço... O professor me propõe 3 minutos de cena, eu quero fazer uma peça inteira de meia hora, 1 hora, não dá. Entende? Quer dizer o quê? Que você nem escutou as informações que ele passou, né? As orientações que ele deu. Então respeitem o tema e principalmente, assim, acho que tipo, mais importante, lembra que vocês interagiram no dia anterior com os outros candidatos e tal, respeitando, enfim, não matem assim no sentido, não podem, sabe, tipo, ficar podando os outros atores em cena, é feio, é muito feio. Então, por exemplo, tipo, um ator, um candidato ali propôs fazer alguma coisa, aceita aquela coisa e trabalha em cima daquilo, entende? Porque tem gente que fala assim, vai lá, propõe alguma coisa. Isso não. Daí propõe outra coisa. Isso também não. Mas e se? Não, isso não. Sabe aquela cena do Chaves, que ele vai propondo várias coisas e a Chiquinha e o Kiko, não, isso eu já fiz, não, isso eu já tenho. Isso não vai dar certo. Quebra demais, assim. Tipo, eles fizeram uma sátira, mas uma sátira que acontece muito no teatro. Às vezes tem alguém que traz alguma coisa e tem sempre aquele outro, isso quando não é você mesmo que faz isso, que pode falar, isso não presta, isso eu já fiz, já não deu certo. Sabe, tipo, não quer diálogo, é só a pessoa que tem a razão, só ela que sabe, só ela que é atriz, só ela que é a fodona. Então, tipo, quem tá avaliando também sabe identificar quem é esse tipo de pessoa, tá bom? Então, muito cuidado. Teatro é construção. Porque imagina, olha aquela lua roxa, você tá vendo aquela lua roxa? O ator que tá em cena, ele tem que falar, sim, eu estou vendo aquela lua roxa, mesmo que eu não esteja vendo nada, mas eu estou vendo, inclusive me faz lembrar da minha mãe. Daí eu jogo de novo pro outro ator. Putz, mas ele mandou a mãe, sendo que eu queria desenvolver uma outra coisa. Mas eu vou aceitar. Realmente, eu me lembro da sua mãe. Que sua mãe era assim, assim, assada e tal. Ela me deu um chinelo verde água. Daí vai no outro ator. Mas eu detesto chinelo verde água. Realmente tinha esse chinelo mesmo. Dava uma sede, porque ele me lembrava a hora de tomar água. Entendeu? Então, trabalhe sempre com o que o outro ator te dá. Sabe? Vai construindo, vai falando sim, 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 sim. Isso também. Legal. Constrói. Porque não seja aquela pessoa que destrói. Chega alguma coisa, isso não gostei. Não, isso não vai dar certo. Nossa, é cansativo trabalhar com gente desse jeito. Muito cansativo. Né? Eu acho que, tipo, não sou ninguém pra dizer. Mas eu acho que gente assim, às vezes tem algum problema psicológico não tratado, assim, sabe? Porque realmente não consegue valorizar o que o outro tá oferecendo, sabe? Tipo, sempre o que o outro oferece é pouco, não serve, não presta. Só a pessoa que acha que sabe, assim. Então isso é muito chato no teatro. E na prova de aptidão isso é visto também, tá bom? Então eu acredito que é isso, né? Esse vídeo foi um pouco mais longo, eu quis dar um pouco mais de detalhes sobre o que eu percebi na prova de aptidão. E foi isso,
Agora eu tô esperando o resultado para ver como é que vai ser, se é que vai ser, né? Espero que seja, né? Mas foi isso. Beleza? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, marca aí nos comentários que eu vou responder vocês assim que puder, beleza? E tamo junto, é nóis. Valeu!